Ao longo da vida, Beatles sempre comparou o processo de criar canções a sensações ruins, de tortura e desconforto total, porque compor músicas era como estar possuído para John Lennon. Seja nos Beatles ou em carreira solo, John Lennon se notabilizou como um dos maiores compositores de todos os tempos, desde o início de sua atividade como músico, ainda nos primórdios no Fab Four. Era um dos entusiastas do processo autoral. Como seus colegas, não queria apenas tocar versões de outros artistas. No entanto, engana-se quem pensa que processo criativo era fácil ou prazeroso para o músico. Em entrevistas, Lennon deixava claro o quanto era difícil e comparou o processo à tortura ou possessão em algumas ocasiões. Numa declaração resgatada pela conta oficial em sua homenagem, no Shaq's Twitter, via Far Out Magazine, Lennon explicou que, para ele, compor era algo similar à expulsão de um demônio, que tivesse assumido o controle de seu corpo. A necessidade de ter paz o motivava a criar. John disse: compor música é sobre tirar o demônio de mim. É como estar possuído. Você tenta ir dormir, mas a música não te deixa. Então você tem que levantar e fazer algo daquilo. Aí então você tem permissão para dormir. Em sua última entrevista, trazida pelo Showbiz Cheat Sheet, Lennon reflete sobre as reclamações feitas ao longo dos anos sobre o processo de composição. Mesmo naquele momento, o músico assassinado, em 1980, parecia não ter mudado tanto de ideia. Nas palavras do próprio, o que eu percebo quando leio Lennon Remembers ou a nova entrevista para a Playboy é que estou sempre reclamando sobre o quão difícil é compor, ou o quanto eu sofro quando estou compondo, que quase toda canção que já escrevi tem sido uma absoluta tortura. Sempre penso que não há nada lá, que é uma MRDA, que não é boa, que não está saindo, que isso é lixo. E mesmo quando sai, eu penso, o que diabos é isso? É apenas estúpido. Eu penso, essa foi difícil. Jesus, eu estava mal aqui, exceto pelas 10 canções, mais ou menos, que os deuses te dão e elas vêm do nada. Paul McCartney e John Lennon, em apresentação dos Beatles em 1963. Paul McCartney, seu maior parceiro, confirma a dificuldade que John Lennon tinha com as composições. Em entrevista de 1994, disponível no site Beatles Interviews, Maca explica como a parceria funcionava. Nos momentos em que o colega não conseguia seguir em frente com a ideia, na base de uma fórmula, havia a tendência de ter 4 estrofes em nossas músicas, além de um refrão que se repetia infinitamente e uma ponte. Então, se era a ideia de John, geralmente eu entrava na segunda estrofe. A primeira estrofe era sempre bom para fechar com ele o meio. Era como, lembra do que eu te disse no começo da música? Vou reafirmar agora. Esse sempre foi um bom truquezinho. A evolução das composições de John Lennon, na segunda metade da carreira dos Beatles, e principalmente na trajetória solo, John Lennon passou a escrever letras mais pessoais e profundas. Todavia, nem sempre foi assim. Em conversa com a Rolling Stone EWA, o músico revelou que considerava apenas 2 de suas composições como os Fab Four verdadeiras. Ele explica: eu não sei sobre outras coisas mesmo. E as poucas verdadeiras canções que já escrevi eram como Help e Strawberry Fields. Não consigo pensar nelas como algo externo. Elas foram as que eu sempre considerei minhas melhores músicas. Foram as que eu realmente compus por experiência própria, e não me projetando em uma situação e escrevendo uma bela história sobre isso. Curiosamente, Help e Strawberry Fields Forever representam 2 momentos diferentes dos Beatles. A primeira é a faixa título do álbum de 1965, e dá nome também a um dos filmes do grupo. Já a segunda, mais experimental, chegou como single inicialmente, e depois foi incluída em Magical, Mystery Tour 1967. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Os Beatles, sem dúvida, foram uma das bandas mais influentes da história da música, moldando não apenas o rock, mas toda a cultura pop. Entre suas inúmeras canções memoráveis, Help e Strawberry Fields Forever se destacam como representações emblemáticas de diferentes fases da banda. Enquanto Help
encapsula a energia e a jovialidade do início da carreira dos Beatles nos anos 60. Strawberry Fields Forever marca uma transição para uma sonoridade mais experimental e introspectiva. Este artigo explora as nuances e as mensagens subjacentes de ambas as canções, destacando como elas refletem a evolução da banda e o contexto cultural da época. Lançada em 1965, Help é mais do que uma simples canção pop. É um verdadeiro grito de socorro que ressoa com a angústia juvenil da época. A faixa título do álbum que também deu nome ao filme dos Beatles, Help, expressa um sentimento de vulnerabilidade e a necessidade de apoio em momentos de incerteza. A letra, escrita principalmente por John Lennon, revela a luta interna que ele enfrentava, mesmo enquanto desfrutava do sucesso monumental. A música, com seu ritmo acelerado e melodia cativante, transmite uma energia contagiante que fez dela um hino para uma geração. A canção reflete o estado emocional dos jovens dos anos 60 que se viam confrontados com mudanças sociais rápidas e pressões inesperadas. A letra, ao mesmo tempo simples e profunda, fala sobre o desejo de ajuda em tempos de crise, algo que muitos jovens da época podiam relacionar. A produção, marcada por harmonias vocais e arranjos instrumentais, captura a essência do que os Beatles representavam naquele período. A combinação perfeita de inovação musical e a representação das questões sociais de sua geração. Em contraste, Strawberry Fields Forever é um marco na carreira dos Beatles, simbolizando sua transição para um estilo mais experimental e psicodélico. Lançada como single em 1967 e posteriormente incluída no álbum Magical Mystery Tour, a canção é um testemunho do crescimento pessoal e artístico de John Lennon. A letra evoca imagens vívidas e sonhos, transportando o ouvinte para um mundo de reflexão e introspecção muito diferente da abordagem direta e otimista de Help. Musicalmente, Strawberry Fields Forever é uma obra-prima de produção. A canção combina diferentes estilos e técnicas, como o uso de instrumentos incomuns, sobreposições de gravação e mudanças de tempo, criando uma atmosfera única que se tornou sinônimo da era psicodélica. As influências da música clássica e da música folk se entrelaçam, refletindo a busca de Lennon por uma nova forma de expressão artística. A linha entre a realidade e a fantasia se torna borrada, e a música convida o ouvinte a explorar sua própria psique, fazendo ecoar temas de nostalgia e perda. O impacto de Help e Strawberry Fields Forever na cultura popular não pode ser subestimado. Help não apenas solidificou os Beatles como ícones da música pop, mas também influenciou o cinema da época com seu filme homônimo, que capturou a essência da bitomania. A faixa se tornou um clássico, frequentemente associada a momentos de juventude, alegria e a busca por liberdade. Por outro lado, Strawberry Fields Forever representa uma mudança significativa na narrativa musical da época, sinalizando um desvio do pop convencional para uma abordagem mais complexa e introspectiva. Essa canção, juntamente com outras do período psicodélico, ajudou a estabelecer os Beatles como vanguardistas da música, desafiando as normas e abrindo caminho para futuras gerações de artistas. O uso criativo de técnicas de estúdio na produção da música influenciou uma infinidade de artistas e bandas que vieram depois, solidificando o legado dos Beatles como inovadores. Conclusão: uma jornada musical inesquecível. Em suma, Help e Strawberry Fields Forever são representações distintas, mas igualmente significativas, da evolução dos Beatles como artistas. Enquanto Help encapsula a essência da juventude e a busca por apoio, Strawberry Fields Forever mergulha nas profundezas da consciência e na experiência humana. Ambas as canções não apenas definiram suas respectivas épocas, mas também continuam a ressoar com novas gerações de ouvintes, provando que a música dos Beatles transcende o tempo e o espaço. Através de suas letras e melodias, os Beatles conseguiram capturar a complexidade da experiência humana, deixando um legado duradouro que ainda hoje inspira e emociona.